Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para o 27º dia. No dia de hoje nós vamos meditar Êxodo, capítulos 32, 33 e 34. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos. O Padre está aqui com a Bíblia, nós vamos usar bastante hoje a Bíblia. Nós estamos nos capítulos 32, 33 e 34 do livro de Êxodo. Capítulo 32 é um capítulo muito interessante, é um capítulo talvez um dos mais doloridos de toda a Sagrada Escritura. Deus, ele havia feito uma aliança com o povo. Deus havia tirado o povo da escravidão do Egito. Moisés tinha subido a montanha para receber as tábuas da lei. Moisés tinha subido a montanha para receber a aliança, o código da aliança, aquilo que as pessoas deveriam fazer. Enquanto Moisés estava no alto da montanha, Moisés estava rezando, estava consagrando aquele povo a Deus, estava recebendo as ordens, os ensinamentos, a lei que manteria aquela aliança. O povo lá embaixo percebeu que Moisés estava demorando. E de repente alguém diz assim: esse Moisés que nos tirou do Egito, a gente nem sabe o que aconteceu com ele. Nem sabemos se ele existe mais. E aí Araão, que foi aquele escolhido por Deus para ajudar Moisés, que era como se fosse o braço direito de Moisés, que deveria ser o intercessor, que deveria ser o intérprete, que deveria ser como se fosse a boca de Moisés. Ele de repente começa a pegar ouro, objetos preciosos das pessoas que ali estavam e de repente fazem um bezerro de ouro, e começam a adorar aquele bezerro. É como se durante a festa de casamento, se durante o momento do casamento ali ainda, um dos cônjuges, um daqueles do casal começa a adulterar, começa a quebrar a aliança. Isso daqui foi uma das maiores ofensas a Deus. Começo diz assim: quando o povo viu que Moisés tardava em descer da montanha, congregou-se ao redor de Araão e lhe disse: vamos fazer-nos um Deus que vá à nossa frente, porque é esse Moisés, esse homem que nos fez sair da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Que coisa. Araão respondeu: tirai os brincos de ouro das orelhas das vossas mulheres, de vossos filhos e filhas, e trazei-mo. Então todo o povo tirou das orelhas os brincos e os trouxeram a Moisés, e o trouxeram a Araão. Este recebeu o ouro das suas mãos e fez fundir em um molde e fabricou com ele uma estátua de bezerro. Veja, os bezerros, os animais eram para ser oferecidos em louvor a Deus, eram para ser oferecidos como expiação para os pecados, como um gesto de louvor a Deus, e não eram para ser adorados. De repente, eles começam a fazer um bezerro de ouro. E aí vem gente que diz assim: mas os católicos também fazem imagens de santos. Aqui é algo totalmente diferente. A imagem é um respeito a um santo. Naquela época nem existiam santos da Igreja Católica ainda. Naquele período haviam os povos estrangeiros, os povos pagãos, os povos vizinhos, e eles tinham seus deuses. E eles faziam imagens de deuses para serem adorados. Então Deus disse assim: vocês não adorarão nenhum deus estrangeiro, não farão imagem de nenhum Deus, porque eu sou o vosso Deus. Se o santo católico fosse um outro Deus, estaria errado, mas o santo não é um Deus. Nós sabemos disso aqui. Usar esse texto aqui para atacar os santos da Igreja Católica é uma manipulação enorme da Sagrada Escritura. E aí
O texto diz: este é o teu Deus. Olha, então eles exclamaram, falando do bezerro de ouro. Este é o teu Deus, ó Israel, que te fez sair da terra do Egito. Agora não é mais Javé, foi o bezerro de ouro que tinha feito eles saírem do Egito. Quando Arão viu isso, edificou um altar diante da estátua do bezerro de ouro e fez esta proclamação: amanhã será a festa de Javé. E aí levantaram cedo e adoraram aquele bezerro de ouro. Então aqui nós estamos diante de um grande gesto de traição a Deus. Um gesto aqui de grande infidelidade. Nós percebemos aqui que nesta aliança até agora, Deus entra com os favores, com as bênçãos, com os milagres, e o povo entra com a infidelidade. O povo sair do Egito foi um grande milagre de Deus, onde eles não precisavam fazer nada. Não precisaram fazer nada. Precisaram só passar o Mar Vermelho a pé enxuto. Então, isso daqui de fato nós observamos que é uma adoração a deuses pagãos. Deus disse isso a Moisés, Moisés desceu da montanha e aí, quando Moisés viu aquilo, Moisés saiu de si. Gosto muito desses versículos, o 19 e o 20. Quando se aproximou do acampamento, Moisés, e viu o bezerro e as danças, Moisés acendeu-se em ira, lançou das mãos as tábuas e quebrou ao sopé da montanha. Então a gente começa a imaginar que Moisés descendo com as tábuas da lei. Imagina, Moisés tinha se encontrado com Deus. Moisés tinha se encontrado com Deus, desce da montanha, pega as tábuas da lei, que não tinha culpa nenhuma, e quebra as tábuas da lei no pé da montanha. Pegou o bezerro que haviam feito, queimou e o triturou até reduzi-lo a pó moído, que espalhou na água e fez os israelitas beberem. Meu Deus. Esses dias uma pessoa disse assim: padre, antigamente à noite eu jantava, depois ia assistir telejornal, assistir novela, série, ia assistir algumas coisas na televisão. Padre, agora depois que eu janto, eu entro no meu quarto e eu quero ler a Bíblia. Quero ler a Bíblia. Parece que cada dia, para mim a maior dificuldade, padre, é parar. E aí vocês vão contar o testemunho de vocês nos comentários. Parece que a maior dificuldade é parar. Eu já quero saber o que vai acontecer depois. E padre, é difícil continuar junto, tá difícil ficar junto com o senhor, que eu quero ir à frente. Quantas pessoas que já estão bem à frente do padre? Então, a pessoa vai ficando curiosa. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Aqui é uma história mesmo. É uma história que aconteceu. E essa história, essa série, essa novela, dê o nome que vocês quiserem dar, tem um nome. O nome é História da Salvação. História da salvação. Vai desembocar, vai ter o seu ápice em Jesus. Ler o Novo Testamento sem conhecer o Antigo é como começar a assistir um filme pela metade. A chance de não entender é enorme. Então tem que conhecer aqui, tem que conhecer o que aconteceu. Então aqui, Êxodo 32, bezerro de ouro. O povo fez um bezerro de ouro para adorar. E olha Moisés, ele quebrou as tábuas da lei. A tábua da lei não tinha nada a ver com isso. Quebrou as tábuas da lei. E aí o que ele fez com o bezerro? Meu Deus, o que ele fez com o bezerro? Eu imagino Jesus entrando no templo. Aqui, Moisés é uma figura daquilo que Jesus fez entrando no templo. A adoração de coisas inúteis. Queimou, triturou, até reduzir a pó. Imagina, queimar e triturar, faz um só. Queimou, triturou, reduziu a pó, colocou na água e fez eles beberem. Ó, o bicho era firme. Era cruel. Eu imagino ele, se já fosse trabalhar no... Ele era pastor, né? Ele era pastor de ovelhas. Eu imagino que pegava o boi pelo chifre. Moisés, tinha medo de falar de Deus ali. De vez em quando falava que era gago. Mas o que não faltava devia ser colérico. Imagina Moisés ali, e aí depois ele foi tirar satisfação com Arão. Moisés disse a Arão: que fez esse povo para trair sobre ti um pecado tão grave? Arão respondeu: que não se acenda a cólera do meu Senhor. Tu sabes quanto esse povo é inclinado para o mal. Eles me disseram: faze-nos um Deus que marche à nossa frente, porque esse Moisés, o homem que nos fez sair do país do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele. Eu disse: quem tiver ouro, tire-o. Eles o deram, e eu lancei no fogo, e saiu esse bezerro. Então, o padre não vai entrar em muitos detalhes, depois vocês podem
ou já leram. E aí, interessante, quem que devia cuidar do templo? Quem que devia cuidar da adoração? Tinha uma tribo, a tribo de Levi. Moisés viu, estamos no versículo 25, Padre, qual versículo você gostou mais? Todos esses, não dá para escolher um só. Moisés viu que o povo estava desenfreado porque Arão os havia abandonado à vergonha no meio dos seus inimigos. Moisés ficou em pé no meio do acampamento e exclamou: quem for de Javé, venha até mim. Olha, depois de tudo isso, Moisés falou: vamos ver aqui o que sobrou. Vamos ver o que sobrou. Vamos ver quem vai ser fiel daqui para frente. Agora que eles escolham o caminho que eles querem ir. Quem é de fato de Javé, vem até mim. Todos os filhos de Levi reuniram-se em torno deles. E lhes disse: assim fala Javé, o Deus de Israel. Cinge cada um de vós a espada sobre o lado. Passai e tornai a passar pelo acampamento, de porta em porta, e matai cada qual o seu irmão e seu amigo e o seu parente. E aqui teve uma grande punição. Naturalmente, hoje ninguém deveria ser morto, nada disso, mas foi uma grande punição para o povo aprender. Era a pedagogia da época. Mas não vamos ficar nesse último ponto aqui, vamos ficar nos primeiros. Bezerro de ouro, para quê? Para ser adorado, para ser colocado no lugar de Deus. Bezerro de ouro muitas vezes é o dinheiro, muitas vezes é bens materiais e muitas outras coisas. O bezerro de ouro não era um santo. O bezerro de ouro era fruto de riqueza que aquelas pessoas tinham. E aí, no capítulo 32, nós vamos ver ali o povo saindo daquela terra e começando a caminhar, avançar ainda mais no deserto para a terra prometida, no capítulo 32. Gosto muito da maneira que Deus dialogava, da maneira que Moisés dialogava com Deus. Veja ali no capítulo 33, no versículo 11. Javé então falava com Moisés face a face, como um homem fala com seu amigo. Depois ele voltava para o acampamento. Moisés, ele não viu o rosto de Deus, mas ele ouvia Deus. E é como se ele dialogasse. Ele dialogava, ele ouvia, mas não via Deus. E era como se ele se falasse com um amigo. Para dizer que Deus também é amigo, desde aquela época. Que Deus era muito próximo de Moisés. Moisés tinha uma grande proximidade com Deus. Moisés, que era tão próximo de Deus, que foi a figura mais importante do Antigo Testamento, não viu a Deus. Primeira pessoa que viu o rosto de Deus na história da humanidade foi Nossa Senhora e depois São José. Aquilo que nem Moisés conseguiu, só a mãe de Jesus e o pai adotivo de Jesus conseguiram. Capítulo 34, Moisés faz uma oração belíssima, e aí depois ele recebe novamente as tábuas da lei, passa mais 40 dias, 40 noites no alto da montanha, e aí ele recebe novamente aquelas tábuas que seriam as tábuas da lei, as tábuas da aliança de Deus com o seu povo. Interessante que quando Moisés ele conversava com Deus, muitas vezes ele cobria o seu rosto porque ele não se achava digno de ver o Senhor. Irmãos e irmãs, todo relacionamento, toda amizade deve ser fidelidade de duas partes. Aqui nós vemos Deus sempre fiel e o povo sempre oscilando entre glorificar a Deus e trair a Deus. Capítulo 32, o bezerro de ouro, um dos momentos mais tensos, que mais desagradou a Deus na história da humanidade, toda a história da salvação. Aqui aparece algo chamado antropomorfismo. O que é o antropomorfismo? É você dar características humanas a Deus. Deus cirou, Deus ficou com raiva. Claro que Deus não tem raiva. Claro que Deus não tem sono. Claro que Deus não tem medo. Claro que Deus, ele não... Isso daqui são sentimentos humanos. É uma forma das pessoas tentarem reproduzir, tentarem apresentar em Deus coisas que são humanas para conhecermos e entendermos Deus melhor. Mas Deus, ele é sempre presente. Deus, ele não fica mais feliz e mais triste. Deus é sempre da mesma forma. Por quê? Porque Deus é uma perfeição absoluta e eterna. Bezerro de ouro, que Deus nos ajude a permanecermos fiéis ao nosso amor por Ele. Irmão e irmã, que Deus te abençoe. Hoje foi o 27º dia. Muito bom que você nos acompanhe. Continue firme nesta grande série, neste grande livro, nesta grande história da salvação. Estamos quase terminando o livro de Êxodo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.